E muita gente já me perguntando, Vene, quando que o Paquetá estreia? Quando ele chega ao Rio de Janeiro? Vamos trazer mais detalhes agora. Porém, o Flamengo não vai parar em Lucas Paquetá. Enquanto fechava a operação por Lucas Paquetá, lá em São Paulo, o Flamengo estava tendo reuniões para falar sobre um jogador do São Paulo. E Michael, o que falta para ele dizer adeus, a gente vai trazer para vocês também no vídeo de agora. Vamos para as informações? Pois é, galera, como eu falei, é histórico, né? Lucas Paquetá no Flamengo se torna a contratação mais cara da história do Flamengo. Vamos lá. Vou trazer o top 10, tá? Lucas Paquetá, 260 milhões de reais. Gerson, 168,8 milhões de reais. Vitor Roque, 162,1 milhões de reais. Samuel Lino, 150,7 milhões de reais. Danilo, Botafogo, tá? 143,3 milhões de reais. Pedro, Flamengo, 138 milhões de reais. Teves, Corinthians, 136,5 milhões de reais. Almada, Botafogo, 130,8 milhões de reais. Edmundo, na época Vasco, 128,1 milhões de reais. E para fechar o top 10, Gabigol pelo Flamengo, 126 milhões de reais. Eu acho a contratação do Lucas Paquetá, depois do Romário, a mais impactante. E quando eu falo contratação, comprar. Flamengo, o clube tirar dinheiro do bolso e comprar um outro jogador. É óbvio que tem jogadores, reforços de mais peso, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, Ronaldo no Corinthians, enfim, Adriano voltando também, vários aí a gente pode citar, mas de compra sim, Lucas Paquetá, na minha opinião, só fica atrás da chegada de Romário ao Flamengo em 1995. E eu sei que muita gente está me perguntando aí, Paquetá chega quando? Vamos lá. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, os representantes do Paquetá estão buscando licença para o avião fretado desembarcar no Rio de Janeiro, no Galeão. O Flamengo tem a informação que ele chega nessa quinta-feira, no fim da manhã, perto da hora do almoço, vai chegar o Galeão. Pelo menos até a gravação desse vídeo está sendo, a logística é essa. E aí ele vai chegar e vai direto para a clínica, realizar exames médicos, depois vai ao Ninho do Urubu, finalizar os exames médicos e assim começa os trabalhos pelo Flamengo. O Flamengo trabalha para ter o Lucas Paquetá já no domingo na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E quando eu falo ter Lucas Paquetá, é ter pelo menos ele relacionado. Se vai ser titular ou não, gente, não tem como saber. O jogador ainda está lá na Europa, ainda vai chegar aqui ao Rio de Janeiro, não tem como eu chegar para vocês e falar, não, ele vai ser... Na boa, é tentar prever o futuro, e eu não gosto de fazer isso, vocês sabem muito bem. Mas a ideia do Flamengo é tê-lo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, que será disputada nesse domingo, 4 horas da tarde, em Brasília. Vamos falar agora de Michael, ou vocês querem saber mais? Não tem mais muita coisa que falar do Paquetá, agora enfim, o anúncio, calma, a gente sabe que anúncio é só depois dos exames médicos, contrato de 5 anos, não tem mais muito o que falar do Paquetá, é apenas segurar a ansiedade para vê-lo em campo. Número de camisa, a pessoa acabou de responder, eu perguntei, você já sabe qual número o Paquetá vai usar no Fla? A pessoa respondeu não, então ainda não está definido, e a gente vai trazendo todas essas informações para vocês. Michael, o que falta para o Michael dizer adeus? Falta ele querer, porque entre Flamengo e Al Ula FC da Arábia Saudita, clube que a gente trouxe recentemente aí, que está fechando a contratação do Michael, tá tudo certo entre Flamengo e Al Ula. Saída em definitiva do Michael, o Al Ula ia adquirir em definitivo ali o Michael, falta o Michael se acertar com esse clube saudita. Uma pessoa até brincou aqui, sobre Michael não tem como eu dizer nada, porque a todo momento muda. Ele já se despediu do Flamengo pelo menos 2 vezes, então é esperar. Falta o Michael querer. O Flamengo não vai fazer esforço para ficar com o Michael, pelo contrário. Agora, gente, digamos que ele não aceite a proposta ou não chegue a um acordo com o clube da Arábia Saudita. O Flamengo nada pode fazer, tem um contrato. Vocês podem reclamar com quem fez o contrato. O jogador ele tem o direito de não querer aceitar uma outra proposta. Não adianta. Mas, nossa, ele não vai ser usado. Beleza, o Pablo, o zagueiro, ficou 1 ano no Flamengo treinando em período alternativo. E, para ele, tanto fez, tanto faz.
não tem como julgar o jogador, cada um sabe o que é melhor para si. E o Michael é até relacionado eventualmente, ele pelo menos treina com o grupo. O Pablo nem treinava com o grupo, era horário diferente. Então, no caso do Michael, se ele entender que não é uma boa para ele, ele não vai. E você não pode obrigá-lo. Por mais que você vire para ele e fale, ó, você não vai ser tão usado. Tem jogador que prefere ir para outro clube. O Fabrício Bruno chegou, ouviu que não ia ser tão utilizado, que não seria titular, falou, então eu prefiro ir para o Cruzeiro. Pronto. Chegaram ao bem bolado ali, negócio feito. No caso do Michel, você não pode obrigá-lo. Ele tem contrato com o Flamengo até 2028. E, enquanto fechava a operação de Lucas Paquetá, por telefone, inclusive, elogia o José Boto, hein? Fechou mais uma contratação sem viajar, por telefone. Eu vi vários criticando o José Boto, vários. Tem que elogiar também, hein? O cara tá fazendo um grande trabalho, fez uma grande contratação, uma enorme contratação, muda o patamar. Nós estamos vendo o Flamengo mudar de patamar, em loco. Nós só teremos noção do que o Flamengo está fazendo daqui a alguns anos. É um absurdo. Parabéns ao José Boto e toda a diretoria do Flamengo por essa contratação. Repito, sem viajar, hein? Enquanto fechava por telefone, o Flamengo se reunia lá em São Paulo por um outro jogador, porque o Flamengo não quer parar em Lucas Paquetá. Marcos Antônio. O Flamengo teve uma reunião lá em São Paulo, na capital paulista, local do confronto com São Paulo, nessa quarta-feira, para falar sobre Marcos Antônio, que pertence ao São Paulo. O Flamengo sabe que será difícil, o Flamengo sabe que o São Paulo não quer vender o jogador, mas o Flamengo aposta, sabe em quê? Adivinha? Na vontade do jogador. E tem uma frase famosa do Marcos Mota, que por coincidência hoje é VP jurídico do Flamengo: quem controla o jogador, controla a operação. O Paquetá só está vindo para o Flamengo por conta da vontade do Paquetá, e o West Ham soltou um comunicado oficial para dizer isso, que não queria vender o jogador, mas pesou a vontade do jogador. No caso do Marcos Antônio, é a mesma coisa. O São Paulo está vivendo uma crise absurda, e o Marcos Antônio está vendo uma grande oportunidade surgir para ele. Ser contratado pelo Flamengo, assinar um contrato longo com o Flamengo, disputar títulos com o Flamengo, aprender muito com o Felipe Luiz. E no São Paulo a gente sabe como é que tá. Treinador dizendo que vai entrar no Brasileiro para brigar para não cair, fazer 45 pontos. Presidente que entrou agora porque o outro presidente sofreu impeachment, discordando do Crespo. Empresário de jogadores famosos lá de São Paulo, empresário do Lucas Moura, indo publicamente nas redes sociais reclamar de São Paulo. Tá uma crise danada dentro e fora de campo no São Paulo, e o Marcos Antônio tem essa proposta em mãos e ele quer ir, tá? Ele quer ir. Os empresários estão conversando com o São Paulo para tentar viabilizar o negócio. Uma situação difícil, porque a torcida é totalmente contra, e a gente sabe que dirigente toma muitas decisões baseadas em repercussão de rede social, e o São Paulo está com muito medo de vender o Marcos Antônio ao Flamengo e a torcida cair em cima e a crise aumentar ainda mais. Aqui, boa noite. Sidão Marinho do Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre o momento da equipe, né? O torcedor fica um pouco preocupado porque tem a Supercopa no próximo domingo. No jogo contra o Fluminense no domingo teve aquela falha do Royal, surgiu o gol do Kennedy, e hoje a tentativa novamente de tirar essa bola na defesa com o Eric, e surgiu o gol também do Danielzinho. Isso você acredita que é uma falha devido ao ritmo mesmo, a equipe ainda entrando no entrosamento de início de ano? Queria que você falasse para o torcedor sobre o sentimento desses erros após as duas partidas e também o que isso pode impactar na Supercopa. Obrigado. Erros acontecem. Nós somos uma equipe altamente qualificada, jogadores com muita qualidade, muito nível, e que costumam errar pouco, né? Aconteceram erros nos últimos jogos que acabaram em gols. Isso nós temos que tentar evitar e corrigir, treinar e voltar ao caminho das vitórias, né? Porque é um grupo, um elenco que está acostumado a ganhar, e agora vamos ter que levantar rápido a cabeça para poder recuperar a confiança e jogar bem essa final. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu vou, mais uma vez, fugir um pouco do assunto do jogo, não tem como a gente não comentar. O Flamengo anunciou hoje a contratação do meia Lucas Paquetá, que chega amanhã. Eu queria saber
Como é que você enxerga, né, essa contratação, um grande reforço, né, um jogador que sai da Europa novo ainda, volta para o Brasil, volta para o Flamengo? Como você avalia essa contratação? E se você conta com o Paquetá para a Supercopa, né? Tem a questão, claro, de regularização, mas você conta com o Paquetá para o domingo? Obrigado. Foi anunciado, né? Anunciou, Rodrigo? Não anunciou. A gente não anunciou. Só se anunciou. Postou um vídeo dele. Não anúncio da contratação. Mas você acabou de falar, postou um vídeo dele. A gente só pode anunciar depois que passa pelo teste médico, depois que assina o contrato, aí sim é anunciado. Mas, sem nenhuma dúvida, é um jogador gigantesco, uma contratação incrível do clube do Flamengo. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está no momento interno espetacular, muito bem organizado, muito bem gerido, né, pelas pessoas que cuidam do clube, e essa tranquilidade nos passa aos jogadores, e é muito bom para trabalhar. E o Paquetá, sem nenhuma dúvida, se ele realmente vier, vai ser vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador muito determinante, muito diferente, e estão todos jogadores na expectativa de que ele possa estar o antes possível treinando com eles. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você tinha comentado, você começou o Campeonato Carioca com o time principal nas últimas 2 rodadas ali, Vasco e Fluminense, antecipou esse retorno junto com o Boto, com o BAP. E aí, agora domingo já tem o primeiro título que o Flamengo vai disputar na temporada, contra o Corinthians Supercopa. Depois desses 3 jogos, você já consegue fazer uma interpretação do nível físico desse elenco? Já é um elenco que está 100% para essa disputa ou ainda está chegando a 80%, 70%? Tem alguns jogadores que estão já na melhor forma, alguns que ainda não. No caso de, por exemplo, que não treinaram menos, que vinham de lesões, e alguns jogadores que já estão 100%. Isso é normal, isso acontece durante a própria temporada. Isso acontece, alguns jogadores podem sofrer lesões, também perdem o ritmo, eles vão pegando conforme eles vão jogando. Então eu acredito que nós vamos chegar nessa final da Supercopa melhor ainda do que estamos agora, porque os jogadores já têm essa carga de jogos, essa carga de minutos. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. Felipe, aqui, boa noite. Você falou sobre o elenco, seu elenco acostumado a vencer. Eu acho que desde que você assumiu, o Flamengo nunca teve 2 derrotas seguidas. Foi a primeira vez. Eu queria saber de você, assim, como é que faz agora para não deixar essa peteca cair, para não deixar o ânimo cair, visto que você tem uma final pela frente e o primeiro jogo do Brasileirão no Maracanã, e depois já tem um jogo que pode ser importantíssimo pelo Carioca contra o Sampaio Corrêa. Como que recobra o ânimo e mantém os jogadores com a confiança para os próximos jogos, os desafios que são muito importantes? Obrigado. Bom, de não ter tido 2 derrotas, né, na temporada passada, 2 derrotas seguidas, demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos, né? Então, é sempre muito complicado. Ganhar e voltar a ganhar, mas é o que a gente quer: ganhar, continuar ganhando, continuar vencendo esses tropeços. Agora, eu gosto de ser muito frio nessa situação e analisar realmente o que aconteceu, o que poderíamos ter feito de melhor, o que fizemos de bom, corrigir os erros e potencializar os acertos, e ser muito claro para os jogadores. Acho que essa é a forma de recuperar a confiança deles, passando a mensagem muito clara para eles do que eles têm que fazer, do que está acontecendo nesse momento, para que possamos entrar melhor do que entramos hoje, né? Melhor do que entramos no último dia contra o Fluminense, e poder voltar ao caminho das vitórias. É o único jeito. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente, mas é importante ter confiança e lutar, ser humilde o suficiente para poder se esforçar ao máximo e voltar a vencer. Felipe, tudo bem? Boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Dessa partida de hoje, você falou sobre potencializar acertos, corrigir os erros. O Flamengo pareceu bem à vontade na primeira etapa, pressionando a saída de bola do São Paulo. Só conseguia sair com um chute longo, né? Uma bola longa. O Flamengo muito à vontade, mas talvez desperdiçando as chances que criava. E criava algumas chances, espaço tinha, posse de bola, muito mais. Queria que você falasse por que o Flamengo não conseguiu converter isso, o que na tua visão faltou para o Flamengo sair com um resultado melhor hoje
e por que na segunda etapa o São Paulo conseguiu recuperar um pouco do que foi a primeira etapa. Obrigado. Bom, acho que você fez uma boa leitura. Nosso primeiro tempo foi bom. Fizemos uma boa pressão num time que é muito difícil de pressionar, porque tem jogadores com muita qualidade, principalmente no meio campo. Conseguimos roubar a bola do São Paulo a todo momento e propor jogo e criar várias situações de gol, que não se traduziu na mudança do placar, mas sim em chances, em sensação de perigo todo momento, né? A gente estava rondando perto da área do São Paulo. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol e a partir daí eu senti que cometemos alguns erros que não costumamos cometer, concedemos alguns espaços a mais, o time perdeu a sincronia na pressão, nessa troca entre bloco médio e pressão alta e bloco médio, e o São Paulo acabou fazendo o gol do empate e logo após, com o erro, a virada, né? Então, claro que o adversário também joga, também se adaptou em tudo que nós vínhamos fazendo, eles se adaptaram e conseguiram vencer o jogo. Então é isso aí. Amanhã eu vou analisar com calma tudo o que aconteceu, mas enquanto o time teve com a cabeça no campo, concentrado, o time estava da mesma forma que sempre, dominando o encontro. Felipe, aqui, Gustavo. O time do Flamengo é reconhecidamente time do fair play, né? Dificilmente reclama assintosamente com a arbitragem, dificilmente se mete em confusão. Eu estava muito longe, mas você estava perto. Eu queria que você falasse para a gente da não marcação do pênalti ao momento da confusão. O que você percebeu ali? Você que estava perto, foi separar os jogadores, estavam de cabeça quente, é normal? Não é normal o Flamengo perder numa primeira rodada de campeonato? O que você pode falar para a gente? Não, fui tirar os jogadores, eles estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. E eu não queria ter nenhum jogador expulso, infelizmente tivemos. E isso nos prejudica ainda mais para o próximo jogo, né? Então, primeira rodada e a polêmica da arbitragem, né? Mas tem tanta coisa que melhorar e vamos... É isso, não gosto de dar desculpa, vamos analisar o que nós podemos fazer de melhor para poder voltar ao caminho da vitória. Oi, Felipe, aqui atrás, Guilherme do UOL, bom revê-lo. Queria voltar no assunto da defesa, porque o Flamengo já sofreu 10 gols esse ano, claro, foram só 4 com os profissionais e tal, mas esse montante já corresponde a 20%, né, do que o Flamengo foi vazado da temporada passada. E pensando na Supercopa, que é um jogo único contra o Corinthians, um jogo em que os erros têm que ser minimizados, como que você pensa em recuperar esses jogadores aí? Bom, são 4 gols. Por mais que você fale em 10, são 4, mas realmente tomamos 2 gols em cada jogo nos últimos 2 jogos. Então, é um dado que sem nenhuma dúvida temos que olhar. O time vem defendeu bem, fez tudo certo a maior parte do jogo, mas em algum determinado momento do jogo o adversário colocou volume em cima da nossa defesa e acabou traduzindo essas chances em gol. Eu gosto, como eu te falei, como recuperar, eu gosto de analisar muito friamente o que aconteceu, não só nos gols, senão nos erros que cometemos no jogo. Todos os jogos se cometem erros, para poder passar para eles o que temos que melhorar e aí treinar e corrigir. Começo de temporada, teve a preparação física que foi mudada, né, para poder antecipar o retorno no Campeonato Carioca. Como que você, Cebolinha, está se sentindo nesse começo de temporada 26? Cara, normal que eu estou muito bem, né? Me sentindo muito bem. Pude trabalhar ali um pouco nas férias antes de voltar, isso tem me ajudado. Mas a gente sente ainda um pouco do ritmo mesmo, né? Não é nem na parte física, mais o ritmo. Acelerar uma jogada, um toque de bola, mas isso não é desculpa, né? A gente fez um excelente primeiro tempo. Poderíamos ter iniciado ali, ido para o intervalo com uma boa vantagem, mas não conseguimos, infelizmente, ajustar os erros, né? É uma derrota frustrante, uma virada ali que a gente toma, onde a gente tinha o controle da partida, mas agora é esfriar a cabeça, porque domingo a gente já tem um título para disputar e a gente tem que minimizar os erros que a gente teve hoje. Cebolinha, no final da temporada passada, você até respondendo uma pergunta minha, logo no final do título do Flamengo, você falou sobre a vontade de jogar mais, de estar mais em campo, quanto você sentia essa necessidade e achava importante, até para sua permanência no Flamengo, né? E hoje você teve a oportunidade de começar como titular, há uma disputa entre você
e o Samuel Lino e outros jogadores na sua posição. Houve um papo com o Felipe Luiz ou a sua resposta dentro de campo tem feito ele te escolher como uma opção para começar jogando? Como você está se sentindo em relação a isso e está tendo mais oportunidades? Acho pelo trabalho, né? Tenho trabalhado bem durante a semana, durante os treinos, tenho me dedicado, procurando melhorar ainda mais, crescer ainda mais, porque quero muito ajudar, né? Como desde a minha chegada aqui no Flamengo, esse sempre foi meu intuito, foi ajudar da melhor maneira possível. No final da temporada passada eu acabei muito bem, né? Com confiança, fazendo as coisas certas, e esse ano também eu tive a felicidade de iniciar muito bem. Uma disputa sadia, comigo, com meus companheiros. A gente sabe que quem o professor optar por jogar vai estar a camisa do Flamengo bem representada, então a gente tem que mostrar nos treinamentos para ganhar oportunidades, e eu tenho feito isso, graças a Deus tenho aproveitado bem, espero que possa continuar assim. Cebola, você ganhou a Copa América de 2019, né, com a seleção brasileira, e um dos jogadores que estava nesse grupo é o Lucas Paquetá, né? O Flamengo postou o vídeo falando que ele está voltando. Como é que está a expectativa, tanto sua quanto do restante do elenco, de voltar a jogar com o Paquetá? Cara, é um fenômeno, né? É um grande companheiro que eu tenho no futebol também. Na época da Copa América, né, a nossa primeira convocação, a gente foi junto. É um cara que parecia que eu já conhecia há muito tempo, desde a primeira vez que a gente se conheceu. A gente fica muito feliz pelo acerto, um jogador de extrema qualidade, a gente sabe que vai agregar muito, creio que não só ele, mas a gente também está ansioso por essa chegada, e a gente espera que ele possa estar logo no campo nos ajudando.